falar com um jovem bastante destemido, encarou assim a matemática em todos os níveis do ensino e agora já está a fazer doutoramento na Rússia. Ele é economista, ele é matemático e ele é escritor. Vamos aplaudir Erinelto Casimiro. Erinelto, é uma pena, meu irmão, não poder ser matemático como tu, porque a minha professora do ensino geral, quando entrou na sala, disse logo: matemática é difícil, ninguém aqui tira 8 comigo. Estragou. Todos nós somos matemáticos. Todos nós somos matemáticos. Claro. Não, mas eu faço um esforço muito grande. Eu acho a matemática uma disciplina muito bonita, até porque ajuda no raciocínio, não é verdade? É a beleza do mundo. E a beleza do mundo. O mundo está cheio de números. Está cheio de números. É só para ver como sentaram todos. Entrou É uma matriz. É uma matriz. Exato. Está a ver? O matemático vê raiz quadrada e tudo, vê algarismos em tudo. Claro. Como é que começou esse gosto pela matemática, né? Já que praticamente a vida... Foram perturbações de casa. Perturbações de casa? Sim, o pai foi incentivando, foi batendo, foi dando aquele esforço. E a gente pegou o amor à matemática, né? A mãe gostava muito de economia, o pai gostava de ciência aplicada. É só para veres que fomos para a matemática, fomos para a economia e com perturbações viramos escritor. Uhum. E hoje é economista, matemático e escritor. Para poder transmitir as perturbações. Né? E faz o doutoramento na Rússia. Sim, métodos matemáticos na economia. Como é que é essa coisa do seu projeto? Eu sei que pretende também ser professor de matemática financeira e ligado ao cálculo financeiro. Bem, isso é um projeto, né, que geralmente vou apresentar as minhas obras de investigação. Né? Aquilo que eu investigo, aquilo que eu vou dar, concernentemente à situação socioeconômica do país, analisando as tendências e dando um modelo para o desenvolvimento. Né? Esse é o principal propósito. O Erinelto é professor. Quer dizer, posso afirmar que quando a gente está fazendo doutoramento já somos professores. Né? A tendência é ficar à frente dos alunos. E transmitir conhecimentos. Exato. E conhecimentos que muitos fogem, porque conhecer a matemática é para muitos um bicho de 7 cabeças. Então vamos aproveitar que temos aqui estudantes e muitos também lá em casa a assistir ao programa e passa aqui uma receita. Como é que eu posso encarar a matemática com facilidade e assimilar conhecimentos matemáticos? Dizia um grande matemático: a única maneira de aprender matemática é estudar matemática. Quer aprender matemática, estuda matemática. E como é que se estuda matemática? Há que fazer muitos exercícios, repetir... Não só fazer exercício, é preciso amar. Porque é como tudo. Gostas do que fazes, à perfeição. Uhum. E há quem diga que o bom matemático é aquele indivíduo que lê bem e conhece as teorias para poder depois resolver os exercícios. É verdade? A tendência é saber bem os teoremas, as teorias, para defender com precisão aquilo que está a se resolver. Porque o matemático que resolve somente exercício, não sabe a essência desse exercício, ou meter de forma parâmetro aquilo que ele está a explicar, é complicado. Como dizia o meu querido tio José Miguel Goma, aquilo que se diz, mete isso numericamente. Uhum. Isso é o bom sentido de um grande matemático. Uhum. A primeira vez que esteve aqui no Hora Quente falou sobre o seu primeiro livro, né, que foi Matemática Elementar, que é este aqui. Exato. Eu acho que eu tenho aqui. Este é o segundo. Este é o segundo. Sim. Este é o primeiro. E agora vai já para o segundo livro. Exato. Quer falar-nos um pouco sobre o segundo livro? Claro, esse é o complemento, né? Tem alguns exercícios que aí tem as provas. É a história mesmo da matemática. Busca o sentido, né? A história do passado. Como é que os grandes matemáticos pensaram. Tem a bibliografia, tem as hipóteses que a gente só via nos livros, assim, de literatura estrangeira, assim como também aquela geometria pura, pegando a bandeira angolana, fazer uma análise à página 87. Página 87, exato. Pegou a bandeira sim, eu expliquei angolana, como é aquela posição toda. Sim. A bandeira angolana aqui com um olhar matemático. Matemática, exato. E o que é que pretende dizer aqui com essa perspectiva matemática? Dizer que nós temos uma bandeira quase perfeita. Não, podemos dizer que é perfeita, né? Porque a proporção, há uma proporção que diz, quando a gente faz os pintores no passado, né? Escrito aqueles que faziam grandes desenhos, o Leonardo da Vinci, eles usavam uma proporção chamada de áurea. Essa proporção é um número
que especifica, quando você olha para um quadro, um retângulo, dá-te aquela tendência de tentar olhar e não parar. Isso é que nós chamamos o... Rouba a nossa atenção. Sim. Àquilo mesmo. Seguras o livro, já tem aquela tendência de querer ver, ler. Isso tudo é números. E quais são as dimensões, aqui já a título de Eu curiosidade? afirmei, porque é que a nossa bandeira não tem 2/3, não tem 1/3, tem somente 2/3 em fração. Eu fui explicando que há aquela roda dentada e a estrela, coisa, aquela proporção, esse tipo, é muito aproximado à proporção de áurea. O R é de 5%. Então é dizer que a nossa bandeira quando foi feita é assim como a posição. Se desenhamos uma pessoa na natureza, nunca vamos ver o desenho, a pessoa no centro. No centro. E onde é que a pessoa tem que se dizer? Aí é que a gente faz a proporção da áurea, tiramos, que é A dividido com B, B menos A sobre A localizamos a proporção. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E em relação à Rússia, como é que foi parar a Rússia? Eu fui parar a Rússia por mérito próprio. Mostrar a capacidade. Peguei uma bolsa, graças a Deus. O governo, né, financiou-me. Na altura já para fazer o doutoramento ou ainda Não, na fase do somente mestrado? na fase de coisa. Especialidade. Eles lá fazem 5 e 3. E já o doutoramento eu peguei já a partir da Federação Russa. O Ministério Russo deu-me o doutoramento. Em função do Em seu função do aproveitamento, desempenho ao longo do mestrado. as conferências, os livros publicados, artigos científicos. Então, eles lutaram, vamos dar-te mais oportunidade de continuar. E qual é o público-alvo para este livro de matemática no mundo dos números? Aquele que sabe ler. É todos os níveis, não é? Isso é uma história bastante... Basta saber ler para começar Basta saber a ler para estudar e esse coisa. tema, números principais, é o tema que teve mais problema, né? Quando fui defender. Diziam que esse tema não pode ser publicado. Por quê? Porque ia contra alguns princípios, teoremas, como dizes. Só que depois... Quebrou paradigmas. Sim. Só que depois de apresentar, depois dos estudantes lerem e verem a facilidade de sair do nosso sistema decimal para o binário, eles aplaudiram. Disse, muito bem, pode publicar. Sair do sistema decimal para o... Binário. Pensei que não estão a prestar atenção. O binário. E essas são as técnicas. Como multiplicar rapidamente, etc. Tem muita coisa bonita. Falei dos calendários. Vamos voltar um pouco mais para essa coisa do lado pedagógico enquanto professor. Vê-se que os professores de matemática utilizam a disciplina para... Não todos. Eu tive bons professores de matemática e acredito que aqui também há gente que tem e teve bons professores. Mas há uns que utilizam a matemática para fazer sofrer o aluno. Dia da tabuada. Sabias? É complicado. Sabias? Qual deve ser a atitude de um professor para lecionar matemática? Primeiramente, a diferença. Há matemática, há professor de matemática. A matemática é sempre boa, o professor é que é complicado. Às vezes, o matemático, o aluno não vai conseguir entender a matemática. O professor de matemática pode entender a matemática. Agora, já a metodologia de ensino vai muito com o professor. É aquela discussão que eu tive com alguns orientadores científicos na Conferência Internacional de Matemática. A pergunta, livro ou professor? Claro, livro. O professor limita-se. Às vezes não entendeu aquilo ou isso, dá aquilo que ele entende. O aluno em casa, se ler e entender, vai saber mais que o professor. É lógico. Agora, no sentido de compreender aquilo que o professor está a explicar, é baseado com a vontade, né? E com aquele espírito que o professor cria na turma, que todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que trabalhar. Eu fiz uma experiência com meus amigos que não gostam de matemática. Há gente mesmo que não gosta. Não gosta, detesta. E também há gente que não gosta do Arinelto, por ser matemático. Não, eu sou universal. Eu sou bastante universal. Eu fiquei com eles. Eles disseram, é nosso amigo, está aqui conosco. Mas eu fui fazendo uma experiência, porque quando se escreve é preciso analisar as dificuldades para poder... Quando eu digo assim, que há pessoas que, quando pergunto, há pessoas que não gostam do Arinelto, porque há pessoas que não gostam do médico, né? Veja o médico, pensa na injeção e foge. E quando olha para o matemático, vê números, começa já a ficar complicado, mas é uma profissão nobre. Sim, eu tenho métodos bastante eficientes. Tá, os livros que escrevo. Esse é de matemática em outras dimensões
Esse é somente saber ler para entender tudo. Porque com certeza que estás certo, né? Necessitamos de sistemas de ensino, né? Para facilitar a compreensão, porque a matemática na sociedade é importante. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Precisamos de criar escola específica de matemática. Então vamos falar de lançamentos, vamos falar de datas do lançamento desta segunda obra, que já foi lançada na Rússia e que vem agora ser lançada também em Angola. Sim. Para quando e onde? Provavelmente está para dia 29 de setembro. Mas só que o pai não quer financiar. Está complicado. Eu disse para ele, eu não sou culpado por você me ensinar tudo que sei hoje. De matemática, Exato, né? Agora assume tudo que você foi dado para mim. Mas num bom sentido... Dia 29 na Universidade... Unia. Dia 29 na Universidade Unia. Que é a Se Universidade aparecer financiamento, com certeza seria de uma mais-valia, né? Ok. Fica aqui, desculpa, o convite feito, né? Dia 29 de setembro, na Universidade Independente de Angola, certo? Exato. Vai ser feito o lançamento desta obra, Matemática no Mundo dos Números, comercializada, pelo que eu tenho aqui de informação, 2.000 kwanzas, é isso mesmo? Exato. Quer confirmar? Exato. 2.000 kwanzas. Os meus livros são baratinhos. São baratos e para quem gosta de matemática e quer ser um bom matemático, uma profissão nobre, matemática não é um bicho de sete cabeças e o matemático é um bom amigo, é exatamente um bom profissional como qualquer outro. E a matemática é muito importante e é por isso que nós temos que aplaudir Erinelto Casimiro.